este canal. Ele foi criado no intuito de promover investigações geográficas. E a investigação de hoje é... O que são minerais, o que são rochas e como elas se formam? Bom dia, meninos, tudo bem? Nessa semana nós vamos começar os nossos estudos sobre o capítulo 6, o modelado da crosta terrestre. Nesse capítulo nós vamos estudar as formas de relevo e como elas se formam. Nós vamos ver que relevo são as formas da superfície terrestre. E a formação desse relevo é influenciada por agentes internos que acontecem dentro do planeta e agentes externos que acontecem fora do planeta. Para início de conversa, nós temos que falar sobre os minerais e sobre as rochas. Minerais são substâncias químicas geralmente sólidas encontradas naturalmente na Terra, né? Eles são compostos pela união de vários tipos de elementos químicos, como silício, oxigênio, alumínio, cálcio, ferro, né? E são formados por uma composição química equilibrada, resultantes de milhões de anos e de vários processos, como a ação do calor, do vento, a pressão, né? Para identificar os minerais, nós temos que analisar algumas propriedades, como cor, dureza, tipo. Existem vários tipos de minerais, como, por exemplo, o quartzo, a mica. Esses minerais, eles vão dar origem a rochas. O que são rochas? São aglomerados de minerais que se formam devido a diferentes processos, que vão dar origem a tipos de rochas diferentes, né? E quais são os principais tipos de rochas? Nós temos as rochas magmáticas, as rochas metamórficas e as rochas sedimentares. O que são rochas magmáticas? São rochas derivadas da solidificação do magma. Nós vamos ter rochas magmáticas intrusivas e rochas magmáticas extrusivas. São rochas magmáticas intrusivas, que solidificam dentro da crosta terrestre. Rochas magmáticas extrusivas são aquelas que se solidificam fora da crosta terrestre, na superfície da crosta terrestre. Qual que é a diferença entre elas? O tempo de solidificação dessa rocha. A rocha que se origina fora da superfície terrestre, o tempo de solidificação vai ser mais rápido. Então, a solidificação vai acontecer mais rápido. E a rocha magmática intrusiva, né, que se solidifica dentro da crosta terrestre, ela vai ter um tempo de solidificação maior, então ela vai demorar mais tempo para se solidificar. Com isso, ela vai ter mais tempo para que os minerais se formem, né? Um exemplo de rocha magmática intrusiva vai ser o granito, né? Se você olhar aqui, você consegue ver as diferenças de cores, né, de minerais que se desenvolvem nessa área. Os minerais aqui, eles têm um tamanho maior, porque eles tiveram mais tempo para se desenvolver. Então, as características das rochas intrusivas vão ser diferentes das rochas extrusivas. Um exemplo de rocha extrusiva que nós temos vai ser o basalto. Percebam que vocês não conseguem ver tão bem a diferença entre os minerais, né? Como a gente consegue ver aqui, certo? Então, nessa aqui, o basalto vai acontecer a solidificação mais rápida, então os minerais vão ter menos tempo para se desenvolver, e nessa aqui, a solidificação vai ser mais lenta, e os minerais vão ter mais tempo para se desenvolver. Então, granito, uma rocha magmática intrusiva, basalto, uma rocha magmática extrusiva. Granito se solidifica mais lentamente, basalto se solidifica mais rapidamente. Agora nós vamos falar sobre as rochas sedimentares. Rochas sedimentares são formadas por grãos de outras rochas que se depositam em áreas mais rebaixadas, né? E devido ao peso que cada camada exerce sobre a outra, vai ocorrendo a solidificação dessas camadas. Mas se você for perceber, essas rochas sedimentares, elas vão ter características diferentes das rochas magmáticas. Por exemplo, essa rocha aqui que eu tenho, você consegue perceber as camadas é bem fácil perceber essas camadas e ela se desintegra, né? Então, ela solta fragmentos dessa rocha. Ela não é tão firme quanto a rocha magmática que eu mostrei para vocês. Durante o processo de formação das rochas sedimentares, as camadas sucessivas podem encobrir, né, restos de seres vivos e que não sofreram as ações de micro-organismos decompositores. As rochas sedimentares, então, elas vão se formar devido ao intemperismo ou à erosão das rochas magmáticas ou metamórficas. Vai acontecer o transporte dos sedimentos de um lugar mais alto para um lugar mais baixo e plano. Depois vai acontecer a sedimentação. O que é essa sedimentação? É o acúmulo de fragmentos dessas rochas, né, que vão exercer um peso sobre as camadas mais inferiores do solo e
Esse peso vai fazer com que essas partículas, né, esses sedimentos, se solidifiquem, formando a rocha sedimentar. Rochas metamórficas são rochas derivadas a partir da transformação de outras rochas, sejam elas magmáticas ou sedimentares. Então, por exemplo, a mármore ela é derivada do calcário, que é uma rocha sedimentar. O gneiss é derivada do granito, que é uma rocha magmática. A ardósia é derivada do argilito, que é uma rocha sedimentar. E o que faz uma rocha sedimentar se transformar em uma rocha metamórfica, ou uma rocha magmática se transformar em uma rocha metamórfica? O aumento de pressão e temperatura. É isso que vai transformar uma rocha sedimentar ou magmática em uma rocha metamórfica. E como essas rochas se formam e se transformam? Os processos envolvendo a formação e a transformação das rochas ficaram conhecidos como o ciclo das rochas. Inicialmente, nosso planeta Terra era um planeta sem forma, composto principalmente por magma, né? Esse magma, ele se resfriou e se solidificou, formando as rochas magmáticas. Essas rochas magmáticas, elas podem voltar a serem fundidas novamente por conta de algum processo de tectonismo ou processo de vulcanismo, podem se fragmentar, ou seja, se intemperizar, elas podem ser destruídas e se tornarem sedimentos, dando origem a rochas sedimentares, ou podem sofrer a ação do calor, do aumento de temperatura e da pressão, formando rochas metamórficas. Já as rochas sedimentares, elas podem sofrer com a ação do calor e da pressão e se tornarem rochas metamórficas. Essas rochas metamórficas, por algum processo de tectonismo ou vulcanismo, podem também voltarem a ser fundidas, né? Tornando magma novamente, que pode dar origem a uma rocha magmática no futuro. Então, por isso nós falamos que é um ciclo, porque uma rocha magmática pode um dia ser uma rocha sedimentar, uma rocha metamórfica, voltar a ser magma e se tornar novamente uma rocha magmática, fortalecendo assim, criando assim, né, um ciclo de formação e transformação dessas rochas. Meninos, essa foi nossa aula de geografia dessa semana. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido muito. E qualquer dúvida, não esqueçam de comentar no fórum do GR8. Nossa próxima aula vai acontecer na segunda-feira, às 8 horas, então estejam todos prontos para o Zoom. E a atividade dessa quinzena vai ser uma atividade sobre o que é rocha, o que é mineral, e quais são os tipos de minerais. Então, não esqueçam de acessar lá, quarta-feira, dia 12, a nossa atividade quinzenal.